Vocês estão bem? Abra comigo, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, verso de número 2. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, verso de número 2. Eu estava pensando em casa que a gente devia fazer um mural com as frases da igreja, né? Tem gosto de bezetacil mais paz. Se está na Bíblia, eu acredito. Só tem na leste. Se eu descolar. É. Eu estava pensando em casa, fazer um mural só com as nossas frases. Quem achou, diga glória a Deus. Quem achou, diga eu amo a Bíblia e vou morar no céu. Glória a Deus. É também uma das nossas frases. Diz assim o texto. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está lá em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Da onde que ela é? Da onde que ela é? Se assente, você que pode aplaudir a Deus pela sua palavra. Todas as vezes que nós olhamos para esse texto na Bíblia, nós se perguntamos: o que nós vamos extrair dessa história? Uma história tão conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E por mais que a gente tente extrair tudo de um texto, a gente nunca vai conseguir. Porque sempre Deus dará uma revelação nova. Deus dará um caminho novo. Deus falará de uma forma que nunca falou. Porque cada culto, Deus trata de uma forma. Às vezes a gente prepara, quem prega, a gente prepara a mensagem de um jeito, e quando chega aqui, Deus muda tudo. Porque Deus sabe com quem Ele precisa falar. E Deus sabe com quem Ele precisa falar nesta manhã. Quando você olha para esse texto, você vai ver que um dos personagens sendo destacado é Naamã. Só que poucos esquecem que Naamã só entrou na história porque teve uma menina corajosa que portava uma mensagem que mudou a vida dele. Nós somos portadores de uma mensagem que pode mudar cenários, que podem mudar história, que podem mudar vidas. Todos nós nascemos com uma missão. E sabe qual é a missão? Levar a mensagem que salva aos perdidos. Levar a mensagem que salva aos enfermos. Levar a mensagem que salva aqueles que estão, irmãos, sem destino. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que Naamã era o general de um exército muito respeitado na Síria. Naamã era um homem respeitado, ele tinha honra militar, ele tinha honra política e ele tinha honra popular. Aonde Naamã passava, ele era respeitado. As pessoas tinham apreço, tinham respeito pela pessoa que ele se tornou. Ele era um general, ele era alguém que o rei da Síria tinha total confiança. E Naamã, ele vai entrar para a história, porque Deus tinha um propósito com esse homem. Esse homem era um homem pagão, era um homem ímpio, mas Deus viu graça nesse homem. Porque às vezes a gente acha que Deus só vê graça em nós, mas o olhar de Deus está sobre a terra. E cada um de nós temos um propósito. Deus olhou para Naamã e viu o potencial que esse homem tinha.
Deus falou assim: esse homem tem uma potência. E é essa potência que eu preciso usar para que a Síria seja restaurada, para que a Síria seja convertida. Uma menina levou uma mensagem a um homem, só que um homem tinha o poder de levar essa mesma mensagem a um exército. E o texto vai dizer, e Deus vai dizer que através dele, Deus decide dar livramento à Síria. Era tudo um propósito de Deus, porque Deus precisava mexer as peças de lugar. Deus precisava tirar alguém de um lugar para o outro. O texto vai dizer que ele era respeitado, era varão valoroso, ele tinha ganhado a guerra, porém ele era um leproso. Só que eu quero que você entenda que na Síria a lepra era uma doença comum. Na Síria a lepra não era vista como uma doença, uma punição. Agora, em Israel, a lepra não era uma doença comum. Na nação de Israel, todas as vezes que alguém estava leproso, ele estava recebendo uma punição, ou Deus havia parado, porque Deus sabe como parar o homem. Nós notamos na Bíblia que era punição, porque quando nós olhamos para o texto em que Miriam e Arão se reúne com a congregação e se levanta contra o líder. Olha o perigo de você se levantar contra uma liderança. O texto vai dizer que Miriam e Arão se levantam contra a liderança de Moisés. E sabe o que Deus vai fazer com Miriam? Vai ferir ela com lepra, ao ponto dela ter que sair do meio da congregação e ficar distanciada. Nós vemos também na Bíblia um certo rei a qual Deus prosperou muito, Uzias. Uzias, ele assumiu o trono de Israel muito jovem. Deus prosperou, Deus fez ele ser grande, o nome dele foi espalhado, ele ganhou fama, ao ponto dele querer tomar o lugar de um sacerdote. Certa manhã Uzias se levanta e ele se acha tão grande, Ju, que ele entra dentro do templo e ele vai queimar incenso. Só que esta função não era para reis, essa função não era para profeta, essa função era para sacerdote. E para parar Uzias não tinha ninguém a não ser Deus. E para parar ele, Deus vai acometer ele de uma lepra no meio da testa. Porque tem lepra que a gente esconde, mas tem lepra que Deus faz questão de todo mundo ver. Então, na nação de Israel, lepra é como uma punição de Deus. Para quê? Para te trazer novamente para o propósito. Deus não quer que você se perca. A vontade de Deus não é que ninguém aqui se perca. Mas hoje, nesta manhã, Ele quer trazer todo mundo novamente para o propósito. O texto vai enaltecer as qualidades de Naamã, porque nosso Deus, Ele não trabalha com os nossos defeitos. Os nossos defeitos Ele transforma, Ele lapida, mas o nosso Deus trabalha com as nossas qualidades. E se você olhar para dentro de si, você tem mais qualidade do que defeito. E é essas qualidades que o Senhor vai potencializar. É essas qualidades que o Senhor vai habilitar. É com essas qualidades que o Senhor vai te usar. Defeito todo mundo tem, mas nós temos um Deus que nos sonda, nos conhece e não trabalha com os nossos defeitos, mas nos usa nas nossas qualidades. A guerra estoura e Deus, diga comigo, Deus faz com que a Síria vença Israel. E nós sabemos que todo exército ganhador tinha por direito de levar a riqueza do outro exército, os despojos, os servos, escravos. E o texto vai dizer que saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina. Grita comigo, uma menina. Ela foi arrancada da sua terra.
retirada, sem ter tempo para pensar. Porque se Deus dá tempo para a gente pensar, a gente não vai. Se Deus dá tempo para a gente pensar, a gente não aceita. Aí Deus está dizendo, você está tão plantado em Samaria, está tão na sombra, lá vão ter que eu preciso arrancar você daqui e plantar você na Síria. Por quê? Porque você carrega uma mensagem que alguém precisa ouvir. Você carrega uma mensagem que alguém precisa ouvir. Ela é arrancada da sua cultura. Ela é arrancada do seu povo. Ela é arrancada da sua nação. Ela é arrancada da sua família. Mas nada arrancou Deus de dentro dela. Ela foi arrancada do seu povo, mas não foi arrancada, aleluia, a presença que ela carregava. Para onde ela foi, ela levou. Para onde ela foi, ela levou. Não é o ambiente que te faz, é você que faz o ambiente. Aonde você for, entra com Jesus. Aonde você for, leva Jesus. O ambiente pode ser de dor, de luto, mas se tiver alguém que é portador de uma mensagem, carregar Jesus, o ambiente vai ter mudança. Ela vai para a casa de Naamã servir a sua esposa, a sua senhora. Note que Deus nos arranca não é para ficar de braços cruzados e nem para descansar. Quando Deus decide nos arrancar é para trabalhar, é para produzir. Olha para esse irmão e diga, não espere ser arrancado. Produz antes, trabalhe antes. Ela não vai ser arrancada para viajar. Ela vai ser arrancada para trabalhar. Ela está a serviço. E ela tem que obedecer a ordem de quem a arrancou, de quem atirou. Ela tem que agradar aquele que não perguntou se ela queria. Porque há momentos que Deus nos faz a submeter a coisas que eu não estou disponível, mas faz parte do propósito. E se você não obedecer, você não vai chegar ao destino que Deus determinou para a tua vida. Se submeta àquilo que Deus permitiu, para que você seja honrado lá na frente. O texto vai dizer que ela agora está na posse, ela está trabalhando. E quem trabalha na casa conhece os bastidores. Quem trabalha na casa sabe o que entra e o que sai dentro da casa. Quem trabalha na casa tem acesso. Eu fico imaginando, se Deus não planta essa menina, ninguém teria acesso à lepra de Naamã. Por quê? Porque ele ia continuar liderando, porque não era uma doença que fazia o separado, não. Era uma doença comum. Ele ia ser general daquela tropa até os últimos dias da sua vida. Mesmo limitado, ele não ia deixar de liderar. Irmãos, eu aprendo com Naamã uma lição. Mesmo limitado, mesmo doente, mesmo leproso, ele não deixa de exercer aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele não dá desculpa, ele tem disposição. Ele está leproso, mas ele está liderando. Ele está leproso, mas ele está na posição que ele está. Aleluia. O texto vai dizer que essa menina agora está trabalhando. E na cultura da época, eram os servos que cuidavam do banho dos seus senhores. Eles que preparavam. Agora eu imagino, e eu peço que você também entre na história comigo. Eu imagino aquela menina preparando o banho de Naamã. E para quem sabe, a lepra, ela vai decompondo os órgãos. O principal órgão que a pele vai decompondo a lepra vai decompondo é a pele. A pele fica sensível a tal ponto que ela vai se desfazendo por si só. Então você imagina um general com roupa, com armadura, com couraça, se despindo para o banho. O texto não fala, Ana, mas eu imagino que partes do corpo de Naamã ficavam grudadas à armadura.
ficavam grudadas à sua roupa. E quem está dentro, quem tem o acesso à casa, está vendo o nível de dor que esse homem está sentindo. Está vendo o nível de dor que ele está sendo, aleluia, vivenciando a cada dia. Essa menina tem dores, sim ou não? Essa menina está angustiada, sim ou não? Essa menina tem motivo para ficar triste, sim ou não? Ela tem motivo para ser depressiva, sim ou não? Mas eu imagino essa menina dizendo: eu tenho uma missão, e independente se eu estou longe do meu país, da minha nação, eu vou fazer a vontade do meu Senhor. Eu não vim aqui para passeio, eu vim aqui para mudar. Eu vim aqui para ser acesso, eu vim aqui para ser boca, eu vim aqui para liberar, eu vim aqui para fazer alguma coisa. Ela estava dizendo: Samuel, a minha dor é pequena demais diante da dor desse homem. Ei, eu tenho um recado de Deus para alguém: para de reclamar, porque você reclama por lutas tão pequenas. Tem alguém sentado do teu lado com lutas piores, maiores, mas tem motivo para se alegrar. Tem gente que entrou aqui sem força, destruído, mas já levantou os braços, já deu glória a Deus, já se alegrou, porque a luta não parou, a dor não parou, a tristeza não parou, a vergonha não parou, a lepra não parou, o desespero não parou, a porta fechada não parou. Ei, se alegre, porque você dormiu, acordou, está de pé, porque Ele tem te sustentado. Tem gente vivenciando histórias piores do que a sua. Tem gente carregando dores piores do que a sua. Ela vai abrir mão da sua dor para ajudar alguém que está com um nível de dor pior do que a dela. Eu imagino, Clécio, os gritos que Naamã dava para tomar banho. Eu imagino cada vez que ele se despia. O desespero de Naamã não era enfrentar o exército. O desespero de Naamã era se despir, porque cada peça que ele tirava era um pedaço de pele que saía. Aquela menina, ouvindo os gritos de desespero, ela vai dizer: agora eu entendi porque eu estou aqui. Ela corre para quem ela tem acesso e diz assim: a minha Senhora, se o meu Senhor estiver adiante do profeta que está lá em Samaria, Ele o restauraria dessa lepra. A minha Senhora não é o fim para o meu Senhor. Ainda tem esperança, ainda tem esperança. Tem um profeta lá em Samaria. A mulher vai notificar Naamã. E quando a mulher vai notificar Naamã, tia Ceissa, Naamã não vai pedir o currículo de cristã dela. Naamã não vai pedir referência da menina. Porque quem carrega uma mensagem é testificado pelo próprio dono dela. Quem carrega uma mensagem sabe o teor da responsabilidade que carrega. Quando eu libero a mensagem, eu sei da onde ela está vindo e eu sei o poder de quem mandou eu liberar a mensagem. Ela não liberou no ato da emoção, não. Ela tinha certeza. Ela disse: a minha Senhora, se Ele estiver, eu tenho certeza e convicção do poder do meu Deus. Se Ele estiver diante do profeta, ele vai ser restaurado, ele vai ser limpo, ele vai ser curado. Ei, precisa começar a nascer essa certeza dentro de mim e de você. Alguém chega em você e diz: olha a minha situação. Não é para sentar e chorar, não. É para dizer: se você estiver diante do meu Deus, se você estiver diante do meu Deus, vai mudar, vai acontecer, vai melhorar. A gente precisa ter a fé que essa menina tem. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo:
Assim falou a menina que é da terra de Israel. Ela não é do nosso meio. Ela teria todos os motivos para me odiar. Mas ela veio de Israel com uma missão. Ela é uma menina, mas tem uma mensagem. Nem nome tem, mas carrega uma mensagem, irmãos. O que importa não é a sua posição, o título que você carrega, é a mensagem que você tem para liberar. Porque tem gente que tem título, tem patente, mas não tem mensagem. Mas tem uma menina que não tem nome, tem uma menina que não tem patente, mas tem uma mensagem que salva, uma mensagem que liberta, uma mensagem que restaura. Ei, abre essa tua boca, porque tem alguém precisando da mensagem que vai sair daí. O texto vai dizer que Naamã está diante do rei. E ele vai testificar tudo aquilo que a menina falou. E o texto vai dizer que então o rei da Síria vai dizer a Naamã: olha, é outro ímpio acreditando num crente. Vai. Se a menina falou, vai. Se a menina profetizou, vai. Um rei testificando, um rei falando do testemunho de uma menina. Porque quando Deus quer mexer com os generais, Ele não vai usar outro general. Quando Deus quer mexer com o grande, Ele não vai usar outro grande. Quando Deus quer falar com o general e com o grande, Ele vai usar pequenos. Ele vai usar as coisas vis e desprezíveis deste mundo para confundir aqueles que sabem. Se prepara, porque Deus vai usar você. É você no almoço de família, é você que vai ter a mensagem. É naquela empresa que você não entende o porquê está lá, você é a menina que Deus enviou para liberar a mensagem. É você, é você. Aponta para o seu irmão e diz: é você. Diga para ele: você é a menina que alguém está à espera. Vai depressa, porque eu enviarei cartas ao rei de Israel. E ele foi e se preparou. E o texto vai dizer que ele levou a carta até o rei de Israel. Eu imagino Naamã levando a carta diante do rei. O rei vai ler a carta e vai dizer: sou eu algum Deus para restaurar você dessa lepra? Ele vai rasgar as vestes dizendo: eu não consigo, eu não posso. Só que a menina não disse se ele estivesse diante do rei. Disse se ele estivesse diante do Deus dá a direção certa, é a gente que teima. A direção foi profeta. Por quê? Porque Naamã nunca tinha tido contato com o profeta. Naamã só tinha contato com o rei. E rei é muito fácil, porque rei sabe como agradar. O rei precisa do general. O rei precisa de estar por perto. E o rei não tem a visão, não tem o discernimento. Sabe o que acontece, pastor Alex? Coisas espirituais não se resolvem em ambientes carnais. Coisas espirituais se resolvem para quem é espiritual. Leva para quem sabe, leva para quem entende. Porque tem gente levando coisas espirituais para ambientes carnais. Não vai melhorar, só vai piorar. Mas pega esse problema espiritual e leva para o ambiente espiritual. Traz para a igreja, traz para a presença. Porque Ele tem a receita, Ele tem a solução, Ele tem a direção, Ele tem o que você veio buscar aqui nesta manhã. O texto vai dizer que quando o rei se desespera rasgando as suas vestes, Eliseu fica sabendo. E Eliseu vai dizer: deixa vir a mim. Manda vir. Pode ser general, pode ser quem for, manda vir. E saberás que há profeta em Israel. Saberás que há profeta em Israel. Veio Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou na porta da casa de
Ele parou aonde? Ele parou aonde? Põe aí, Sol. Verso de número 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro e parou aonde? Significa que profeta tem endereço. Profeta tem casa. Profeta, você não se acha na rede social. Profeta, você não acha em cruzadas. Profeta tem casa, tem igreja, tem pastor. Profeta é homem de uma mulher só, tem comunhão com a sua igreja. Cuidado com o tipo de profeta que você está levando às suas causas. Profeta de verdade tem endereço fixo. Porque tem um monte de profeta. Da onde você é, irmão? Ah, eu era da igreja X, mas estou na igreja A, mas já estou vendo a igreja C. Ele não tem paradeiro. São os mochileiros da fé. Ele fica onde agrada. Onde agrada ele, ele fica. Agora, confrontou, ele pega a mochilinha dele e vai embora. Aqui tem não, só na leste. Verdadeiramente aqui tem não, irmãos, porque é tanto confronto, é tanta surra. E você não pega a sua mochila para ir embora, porque você é crente. Porque se você fosse mochileiro no primeiro culto, você dizia, aqui não é o meu lugar. Pega a mochila e vai embora. Mas eu louvo a Deus por esta igreja, porque é cada pancada, é cada exortação. E quanto mais você apanha, mais crente você fica. E só não melhora porque você não quer. Olha para esse irmão, você não melhora porque não quer, porque falta de palavra não é. Tá bem explicadinho. Ele veio até o profeta. Então Eliseu mandou a mensagem pelo mensageiro. Era Deus tratando as áreas de Naamã. Naamã, lá na Síria você fala com reis, lá na Síria você fala com magistrados, lá na Síria você fala com as patentes, mas aqui em Samaria você vai falar com servos. É servos, é servos. Aqui não tem patente não, aqui tem quem serve. Aqui não tem posição não, aqui tem serve. Lá na Síria você é general, mas aqui em Samaria você também vai aprender a ser servo. Por quê? Porque eu permiti uma menina que servia, que se tornou serva, mas era serva e carregava uma palavra. Era serva, mas liberou a palavra que você precisava. Agora você vai aprender que a sua patente aqui na Samaria não resolve. O texto vai dizer: então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. Qual foi o endereço que o profeta deu? Jordão. Jordão, a palavra Jordão é lugar que desce. E eu não consigo ser limpo sem descer. Eu não consigo crescer sem descer. Eu não consigo ser renovado sem descer. Eu não consigo ser restaurado sem descer. O Espírito de Deus está dizendo hoje: se você quiser sair melhor do que você entrou, você vai ter que descer. Descer na onde? Nas águas do Jordão. Tem água aqui para você mergulhar. Tem água do Espírito aqui para te lavar. Hoje você vai ser lavado. Hoje você vai tomar um banho da graça. Pega na mão desse irmão e diga: hoje você não escapa. Hoje Deus marcou esta manhã porque Ele quer te mergulhar no rio da graça. Hoje você vai tomar um banho. Hoje o palavrão sai dessa sua boca. Hoje os pensamentos obscuros saem dessa mente. Hoje a ira, a raiva sai, porque você vai tomar um banho da graça. E no banho da graça o que é ruim fica, mas o que é bom permanece. Só quem veio tomar banho, só quem veio tomar banho. Pode ser que você escapou do banho pela manhã, aí Deus te pegou aqui. Vai ter que tomar o banho da graça, vai ter que mergulhar, vai ter que nascer de novo. Pastora, mas não estou leproso. Quem disse? Uma das características da lepra, sabe o que é? Tirar a sensibilidade. O leproso, você pode jogar ele no fogo, ele não sente. Você pode jogar ele na água fria, ele não vai sentir, porque ele não tem mais sensibilidade.
Não parece com a gente? Entra culto, sai culto, nada te comove. Não chora no culto, pastor, mas se o Brasil perder, você vai ver crente chorando. Aqui ninguém grita, ninguém vibra, mas diante do jogo, olha para esse irmão e diga: para de graça. O Deus que te conhece, te sonda, está te vendo lá da sua casa. O salmista vai dizer: tu me sondas e me conheces. Ainda que eu desça ao Seol, tu lá estás. E se eu subir até a alva, tu também lá estás. Aí ele vai dizer: para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só tu tem palavra de vida eterna. Era Deus cercando Naamã, dizendo: não dá para fugir, não dá para voltar. Já que veio, mergulha. Pega na mão desse irmão e diga: já que veio, mergulha. Já que chegou, mergulha. Ah, diga assim: Deus não tem medo da sua cara feia. Deus não tem medo da sua resistência. Deus te trouxe aqui para te tratar. É tratamento nesta manhã. É manhã de tratamento. Em outras palavras, português rasgado. Ô Geazi, fala para esse chefe aí, fala para esse general aí que ele precisa de um banho. Ô irmão, ele viajou quilômetros. Ele está levando oferta. E é a oferta, pastor. Historiadores vão dizer que aquilo que Naamã carregava era cerca de $100.000. Só que oferta não compra tratamento. Oferta não compra aquilo que você precisa. Pode até dar um jeito, mas não vai funcionar por muito tempo. Pode até mascarar, mas volta tudo de novo. Era Deus dizendo: guarda o seu dinheiro, porque aqui em Samaria eu não trabalho com valores. Aqui em Samaria eu trabalho com obediência. Olha para esse irmão, encara ele e diga: guarda o seu dinheiro, porque aqui na vida com Deus a gente não trabalha com valores. Ele chega, nem Eliseu recebe. Sabe por quê? Porque a conversa que Deus tinha com Naamã era ele e Naamã. E profeta não pode perder tempo com leproso. Profeta tem que dar a direção. Agora decide o leproso obedecer ou não. Contato ele não teve. Aí o texto, coloca aí que eu quero fazer questão que vocês leiam comigo, verso de número 11. Quando ele recebe o endereço da mudança, ele vai questionar. Parece comigo e com você. Questiona tudo que Deus fala. Porém Naamã muito se indignou, deu piti, ficou com raivinha. Não vou dar glória, não vou ofertar, vai continuar leproso. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, e dizia consigo mesmo, porque não tinha nem coragem de expressar a indignação. Porque tem gente que fica indignado, mas não é corajoso para expressar a indignação que está sentindo. Ou seja, é falso, não fala na cara. Tem alguém aqui não assim, né? Zona Leste. Por que o silêncio? Silêncio é sinal de pecado no arraial. E dizia comigo: certamente eu achava que ele ia sair, pôr-se de pé, invocar o nome do Senhor seu Deus, passaria sua mão sobre o lugar e restauraria o leproso. Ele já veio armado, já veio preparado, e se o culto sair daquilo que ele preparou, ele fica indignado.
Achou que o pastor ia pregar, viu que era a pastora, indignou. Me ama para vocês morar no céu. O texto vai falar que ele ficou indignado, ele deu piti, ele não gostou do que o profeta falou. E todas as vezes que nós estivermos precisando de um direcionamento, Deus vai usar o profeta que você não vai com a cara. Você vai até achar que é perseguição, mas é Deus mesmo. Porque você diz, não Deus, eu vou para o culto da palavra, eu vou para o culto de domingo de manhã, mas eu quero que o Senhor use aquela profeta, é aquela mesmo. Eu quero que o Senhor diz, e o Senhor tem que falar, assim diz o Senhor, e no final, a paz esteja convosco, senão, não vem do céu. É verdade, controladores de profecia. Aqui tem não, só na leste, tem um monte. Só que ele vai ficar indignado. E sabe que Deus me deu aqui nesta manhã? Eu peguei a caneta para anotar. Para cada suposição de Naamã, Deus deu um mergulho para ele. Tudo que você pensou no seu pensamento, que a tropa não ouviu, eu vi, Naamã. E agora você vai ter que deixar tudinho no rio. Para cada mergulho foi uma suposição que você pensou. Ninguém ouviu, mas eu vi. Eu vi, vamos lá? Primeira suposição, porém. O porém é quando você duvida do que vai ser feito. Para um porém é um mergulho. Segundo, muito se indignou. Para muito se indignou, segundo mergulho. Terceiro, dizia consigo, quem diz consigo murmura em pensamento. Então para cada murmuração o terceiro mergulho. Quarto, ele vai sair em direção a mim. Por quê? Porque ele acha que é do jeito dele. Então por ele achar que tem que ser do jeito dele, vai ter que mergulhar o quarto mergulho. Quinto, ele vai ter que se pôr em pé. Mas quem tem que se pôr de pé é quem precisa. Quem tem que se pôr de pé é quem veio buscar. E para essa suposição é o quinto mergulho. Sexto, invocará o nome do Senhor. Quem precisa, quem tem que invocar. Quem precisa é quem tem que clamar. Para terceirizar o serviço, vai ter que dar o sexto mergulho. Sétimo, passará a sua mão no lugar. Não é a mão do homem, é a mão de Deus. Não é a mão do homem, é a mão de Deus. Para isso, mergulha o sétimo mergulho. Agora olha para esse irmão e diga assim: cuidado o que você pensa, porque cada suposição acrescenta um mergulho. Aí você diz, já dei 7, nada, mas e as suposições da mente? Só vai ser purificado quando deixar tudo no Jordão. Vai ter que deixar mentira, vai ter que deixar pornografia, vai ter que deixar idolatria, vai ter que deixar falsidade, vai ter que deixar fofoca, vai ter que deixar contenda, vai ter que deixar, aleluia, a fama de mal pagante, de pessoas que não pagam bem, vai ter que deixar tudo no Jordão. Olha para esse irmão e diga, melhora essa cara, porque você veio para deixar tudo no Jordão, tudo. Aí alguém está dizendo, vou precisar de um caminhão. O Espírito Santo vai te ajudar a fazer essa mudança. Mas nunca mais você vai levar isso de volta para a tua casa. Chega, hoje é o basta de Deus para alguém aqui. Hoje é manhã de deixar tudo no rio. Mas tem algo nesse texto que me encanta. Por isso que todas as vezes que eu leio o texto, Deus vai dando coisas que eu nunca vi. Olha que ele vai falar, e passará sua mão sobre o lugar. Por que sobre o lugar? Porque Deus não deixou a lepra generalizar. Porque a lepra, ela generaliza o corpo, ou seja, ela vai parando todos os órgãos. Mas na vida de Naamã, Deus não deixou generalizar, porque Deus tinha um propósito.
E tem situações na nossa vida que não vai chegar ao fim, não precisa, porque Deus não vai deixar generalizar essa situação. É só para um propósito, é só para um propósito, é só para um propósito. Só que o que me chama a atenção, que vai ser a primeira vez que Naamã vai declarar o seu estado real. O início do texto vai dizer que ele é general, homem valoroso. A menina vai reconhecer ele como Senhor. O rei vai conhecer ele como líder. Mas ele precisa reconhecer realmente quem ele é. E ele mesmo vai declarar: e restaurará. Só que isso, pastor, ele não declarou publicamente, só foi no pensamento. Aí alguém diz: eu já declarei no pensamento. Não tem que ser publicamente. Porque você tem que envergonhar aquilo que já te envergonhou por muito tempo. É você declarar: ele vai restaurar o leproso. Ele sabe o estado real. Era isso que Deus queria que Naamã visse, o seu verdadeiro estado real. Irmãos, não dá para ir muito longe. Tem hora que nós precisamos entender e ver o nosso estado real. O nosso estado real é podre, é sujo. E o que eu preciso fazer? Mergulhar, se aproximar, obedecer, aceitar aquilo que Deus tem para minha vida. E ele vai dizer: não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? Então voltou-se com a sua indignação. Ele está dizendo: lá na Síria tem rios melhores do que esse Jordão. Era Deus dizendo assim: ô Naamã, na Síria você manda, mas em Samaria quem manda sou eu. Na Síria você dá ordem, aqui em Samaria você vai aprender a receber ordem. Por que Deus tirou ele da Síria? Porque era muito cômodo ser tratado no ambiente que você domina. É muito cômodo você fazer algo no ambiente que você está acostumado. Aí Deus te transporta para uma cultura que você não conhece. Era Deus dizendo: você não levou a menina não executou a missão, a menina não obedeceu, agora é sua vez. Desce para Samaria. Você não buscou ela da terra de Israel para a Síria e ela não mudou, ela obedeceu, agora é sua vez. Desce para Samaria e quero ver você ser obediente lá. Quando não tem ninguém por perto, quando não tem rei para passar a mão na cabeça, quando não tem amigo para bater nas costas, quero ver você obedecer no ambiente que você não domina. Porque quando eu domino a área, irmãos, eu tiro de letra. Sim ou não? Só que o texto vai dizer que o rio foi Jordão. Quem aqui já foi para Israel? Mas quem ainda tem vontade? O que é ligado na terra é ligado no céu. Se sentir de Deus de pagar para mim o pastor, nós estamos aceitando. Vem em mim que nós está facinho. Ubatuba é mais perto. Quem já foi para Israel sabe que Jordão é um rio de água potável. Porém, é um rio turvo. O excesso do barro, o excesso da lama que contém embaixo dele faz com que a água potável fique turva. Porque tem coisas que Deus tem que fazer na nossa vida, irmãos, que a gente não pode ver. Porque se a gente vê, a gente dá palpite desnecessário. E Deus não precisa do seu palpite, Ele é Deus. Deus não precisa da sua dica, Ele é Deus. Deus não precisa dos seus conselhos. Porque tem gente que quer ser conselheiro de Deus. Como pode isso, Arnaldo? Ser conselheiro de Deus não dá, irmãos. Era Deus dizendo: lá em Abana e Farpá a água é clara. Quando você entrar você vai ver tudo que está sendo feito. Mas aqui no Jordão não. Quando você entrar você não vai enxergar nada. Você vai ter que acreditar que Ele vai mudar. Oh irmãos, coisa difícil é quando tudo está desmoronando. É quando tudo está piorando que você tem que acreditar. Não está vendo, mas estou acreditando. Não está acontecendo, mas estou acreditando. Não estou enxergando, mas eu estou acreditando. Porque a fé é loucura. A fé é acreditar naquilo que eu não vejo, mas acredito que vai acontecer. Era Deus dizendo: vai ter que exercer a fé. Ele mergulha. Mas antes dele mergulhar, ele está indignado, diga, está indignado. É igual você, daqui a pouco você está chorando.
Essa indignação passa. Diga para o seu irmão, essa indignação passa. Diga para ele, já fui durão igual você. Não cheguei a lugar nenhum. O texto vai dizer que então chegaram seus servos. Terceira vez que Deus vai usar o servo para falar com o general. E ele vai dizer assim, ó: meu pai, o profeta te pediu alguma coisa difícil. Sabe o que ele estava dizendo, Robson? Já que chegamos até aqui, não custa. Olha para o seu irmão e diga, já que chegou até aqui, não custa. A palavra de Deus para alguém já que seu casamento chegou nessa situação, não custa. Já que os filhos chegou nessa situação, não custa. Não custa o quê? Acreditar para que tudo se renove novamente. Era o servo dizendo, meu Senhor, já que chegamos, já que estamos, não vamos perder a viagem. Olha tudo que nós enfrentamos, olha tudo que você teve que ouvir, olha tudo que você teve que aprender para chegar até aqui, não custa. Já que chegou, lava-te para que tu fiques purificado. Então, ouvindo o servo, ele se conformou. Irmãos, não tem para onde fugir. Não tem outro caminho. Você pode até pegar atalhos, mas o atalho não vai te trazer a mudança. Você precisa decidir qual é o caminho que você precisa trilhar. E o caminho é Cristo, não tem outro. O caminho é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só tem salvação se eu estiver nele. Só tem mudança se eu estiver nele. Ele vai ouvir, porque nós precisamos se cercar de pessoas que nos aconselha a manter no ambiente do milagre. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Vai ser o seu motivador dizendo, fica, insiste, vai mais uma vez, mergulha, toma um banho, vai, estou aqui na torcida, vai, se necessário for eu mergulho com você, mas já que ele pediu vai, aí o texto vai dizer, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Irmãos, ele está sendo obediente à palavra. Primeira voz que ele vai escutar, a primeira mensagem que ele vai escutar é da boca de um menino, de uma menina, e a segunda mensagem é da boca de um profeta. Ele vai fazer conforme a palavra, ele vai fazer conforme a mensagem, ele vai fazer conforme ele foi orientado. Oh, irmãos, não tem outro jeito. Se você for pela palavra vai dar certo. Se você for pela palavra a vitória é sua. Se você for pela palavra a porta vai se abrir. Se você for pela palavra o milagre vai acontecer. Diga para o seu irmão, tudo acontece através da palavra. E ele mergulhou quantas vezes? Quantas vezes? Porque você vem num culto de domingo e acha que mergulhando uma vez vai dar certo. Não, Deus está dizendo a insistência do mergulho. Só vai se tornar purificado quando mergulhar. E não é mergulhar com a intenção de ver o resultado. É mergulhar acreditando naquele que mandou você mergulhar. Ele mergulhou e ficou purificado. E o texto vai dizer que a carne dele ficou a carne de um menino. Verso de número 14. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um. Historiadores vai dizer, Ed, que Naamã aqui tinha cerca de 70 anos de idade. Tem alguém aqui aproximadamente com 70 anos de idade? Tem? Perto? Dona Severina, quantos anos a senhora tem? 50? 70? Olha para a irmã Severina, todo mundo foca nela agora. No rosto dela, ela carrega marcas de expressões, de lutas, de embates. Se você olhar para as mãos dela, ela carrega marcas de trabalho, de esforço. São 70 anos. Ela carrega marcas que mostraram que ela superou o sofrimento. Era Deus dizendo para Naamã, Naamã, você não vai voltar para a Síria carregando essas marcas. Você não vai voltar para casa carregando essas marcas de sofrimento. Você vai voltar como um menino.
Menino fala de vigor, de forças novas, de superação. Menino fala de quê? De alegria. Menino é aquele que corre, é aquele que não tem medo, aleluia, do perigo, aquele que aceita todas as coisas. Parece que você entrou aqui carregado, sem disposição. Já tentei de tudo. Não, o Espírito de Deus vai te dar vigor ainda, dá tempo. Você vai receber disposição, vigor, saúde, alegria, para viver tudo aquilo que Deus falou a teu respeito. Pega na mão desse irmão e diga: nunca é tarde, nunca é tarde, nunca é tarde. Diga: Deus vai revigorar a tua vida, a tua saúde física, emocional, a tua saúde espiritual. Vai voltar para casa sem ruga, sem pé de galinha. Vai voltar para casa com semblante mudado. Alguém vai dizer o que aconteceu naquele culto. Aí você vai dizer: foi o spa de Jeová, foi o banho que eu tomei. Não precisei de peeling, não precisei de botox, não precisei de nada. Eu só mergulhei. Eu só mergulhei. Eu só mergulhei. Ele vai voltar para casa. Só que antes de voltar, ele volta ao homem de Deus, toda a sua comitiva, e pôs-se diante dele. E olha que o banho que você precisa tomar vai mudar até a sua fala. Sabia disso? Quando a gente toma um banho da graça, até nossa fala é mudada. Está no texto. Se está no texto, verso número 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Para quem horas atrás estava indignado por causa de um banho, agora está satisfeito pelo resultado do banho. Ele está dizendo: não há Deus como esse Deus. Ele estava dizendo 70 anos sem conhecer esse Deus, mas agora eu vou fazer valer a pena. Porque a mudança que Deus queria fazer em Naamã não era só para ele, era para toda a sua casa. Era Deus dizendo: eu uso uma menina para alcançar um general, mas uso um general para alcançar um exército. Naamã está voltando para a Síria, mas com a fala mudada, com o coração mudado, com a mente mudada. Naamã está voltando para a Síria, mas está voltando, se rendendo a Jesus. Ele está dizendo: não vejo a hora de estar diante do meu exército e declarar que só há Deus em Israel, que só há Deus em Israel, que só há Deus em Israel. Naamã estava dizendo: eu não posso levar Eliseu para a Síria, mas eu posso levar a essência, a adoração dessa terra para o meu ambiente. O texto vai dizer no versículo de número 17: e disse Naamã: seja assim contudo, dá a esse teu. Dá a este teu. Mas ele não chegou lá como general? Ele não desceu como general, mas está subindo como? É isso que o banho faz. Tira toda a arrogância, todo o ego, toda a prepotência. Eu desci, eu cheguei como general, mas estou voltando como servo. Dá a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Não só eu, mas toda a minha casa servirá ao Senhor. A mudança que eu recebo aqui, estou levando para minha casa. Tudo que eu recebo no culto, vou levar para minha casa. Eu recebo aqui, distribuo lá. Recebo aqui, distribuo lá. Recebo aqui, distribuo lá. Tem crente que é ao contrário. Recebe em casa, distribui aqui. Não. Recebe aqui e distribui lá.
toda a casa dele. E agora eu imagino, pastor Alex, e eu encerro. A vizinhança de Naamã vendo Naamã mudado. E a aparência renovada. Dizer, Naamã estava sumido, hein? Foi para os States fazer reparação. Foi colocar lente nos dentes. Diga assim, não estava sumido não. Estava sendo tratado. Eu imagino Naamã. Porque havia um ritual na Síria. Porque eles adoravam um Deus chamado Rimon. E cada casa eles levantavam um altar de terra. Porque terra fala de posse, de lugar, de origem. Então a origem da terra da Síria pertencia a quem? Ao Deus Rimon. Ao Deus que eles adoravam. Eu imagino Naamã fazendo a limpeza, dizendo, a limpeza começou em mim, mas vai começar também dentro da minha casa. Todo o meu território vai ser mudado, porque eu aceitei o tratamento. Se prepara, porque isso é profético. Todo o território que você colocar a planta dos seus pés será mudado, porque você aceitou o tratamento. Eu imagino Naamã derrubando aquele altar de Rimon. Eu imagino Naamã fazendo a limpeza e alguém dizendo o que aconteceu. O que aconteceu? Que aqui dentro dessa casa não levantarei mais altar aos deuses estranhos. Aqui só existe um altar. E qual é o altar, Naamã? O altar do Deus vivo. O altar, aleluia, daquele que responde, daquele que cura, daquele que restaura, daquele que liberta, irmão. Não dá para você ser limpo aqui e não limpar lá. Vou falar isso não. Deixa para o culto da palavra. Porque não adianta você ser limpo aqui e não limpar lá. Não limpar os seus baús da lembrança. Não limpar o que você guarda que é desnecessário, que lembra do seu passado. Tudo que lembra do seu passado é maligno, não é bom. Porque você não vive do passado, você vive do presente e está indo para um futuro. Passado passou. Ah, pastor, mas o dólar que eu carrego é para dar sorte. O trevo de 3 folhas é para dar sorte. Aí você fala assim, existe. Eu lembro de uma cruzada que nós estávamos, do pastor Ezequiel Pires. Ele falou, tem muito crente aqui que tem trevo de 3 folhas na carteira, diz que é para dar sorte. Tem dólar dizendo que é para dar sorte. Tem patuá, que é para tirar mal olhado. Olha, se eu descolar que você leva o seu filho na bezendeira, nem venha para apresentar no altar. Tem uns crentes supersticiosos. Limpa aqui e não limpa lá, não adianta nada. Aqui adora em casa, ainda não consegue adorar. Aqui usa a roupa adequada, mas lá em casa o arsenal da Anitta está guardado. Não dá, irmãos. Tem que limpar aqui, limpar lá. E eu lembro que ele encheu de gente mostrando os trevos, patuá, dólar. Porque tem gente que confia em Deus, mas não confia totalmente. Ah, pastora, vou jogar na Mega Sena, quem sabe a sorte vira ao meu favor. Aqui tem não, só na Leste. A sua sorte foi que Deus te resgatou. Te deu uma oportunidade, te deu um banho de sangue. Você é um cidadão do céu. Olha para esse irmão e diga, você não é dessa terra. Então não se adapta a essa terra. Você é cidadão do céu. Você é cidadão do céu. Se fosse para Naamã entoar um louvor, eu imaginaria, não está no texto, conjecturando, eu diria que ele louvaria um louvor. Se coloque de pé. E eu vou dar só o início, aí Tamara vai terminar.